que eu escolhi palestrar e falar sobre esse tema de sucesso é ser você? Não sou psicóloga, quero deixar bem claro aqui, não sou formada em psicologia, mas o que o palestrante faz? O palestrante compartilha estilo de vida. E é o que eu quero fazer, compartilhar o meu estilo de vida. Lembra que ontem eu falei sobre Ikigai? Até dividi aqui, compartilhei com vocês o ensinamento japonês, né, que é um conceito japonês, onde eles descobrem a razão do seu ser pelo Ikigai, que são 4 círculos onde a gente coloca o que nós amamos e sabemos fazer melhor, o que nós amamos, sabemos fazer melhor e podemos vender, o que nós amamos, sabemos fazer melhor, podemos vender e ajudar ao mundo. Então, o que eu amo, sei fazer melhor e posso vender é comunicar. E ajudar ao mundo, comunicar a minha experiência de vida, a minha filosofia de vida, como eu mantenho essa minha autoestima elevada. E eu sei que isso eu posso ajudar muitas pessoas que não têm essa capacidade ou melhor, não é capacidade, porque capacidade todos nós temos, que não tem essa disponibilidade de observar o copo da água sempre quase cheio e não quase vazio. As pessoas têm o hábito de enxergar o lado negativo da situação, né? E não acreditar no ser, não acreditar nos seus valores, no valor do outro. E aí eu falei, gente, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ajudar e compartilhar um pouco mais do meu estilo de vida com as pessoas. E daí surgiu a palestra Sucesso é Ser Você. Hoje eu vou falar sobre superação versus renúncia. Porque pra gente superar e alcançar o nosso sucesso, a gente precisa renunciar. Quando nós escolhemos fazer o que gostamos, as renúncias ficam muito menos pesadas, muito mais tranquilas de renunciar. Porque toda a vida, todos os dias, nós precisamos fazer escolha e renúncia. Desde o momento que acordamos. Será que acordo agora ou será que eu durmo mais um pouquinho? Você tem que renunciar ao conforto da cama para levantar. Por quê? Porque é preciso acordar, é preciso se alimentar, é preciso cumprir com as suas obrigações, porque é o outro passo que nós precisamos ter, que é o comprometimento. Então, tudo é ligado um ao outro. Qual sucesso você quer alcançar? Porque para você primeiro pensar em qual sucesso você quer alcançar, você tem que saber quem é você. Será que esse sucesso que você quer alcançar é porque é uma coisa que você gosta, que você decidiu, que você escolheu? Ou você está querendo alcançar um sucesso porque o outro escolheu para você, é uma vontade do outro e você quer agradá-lo? Porque quando a gente fala de futuro, nós precisamos fazer escolhas que a gente goste de fazer. Por quê? Porque no caminho vão ter muitas renúncias. E para você conseguir renunciar com mais tranquilidade, você precisa fazer o que você gosta de fazer. Porque quando você escolhe fazer o que você gosta de fazer, fica muito mais fácil de você renunciar. A ideia é fazer você refletir, é fazer você se encontrar, é fazer você encontrar o ser, o verdadeiro valor do ser. Porque é sempre assim que eu vivo. Porque quando você encontra o seu valor, o valor do ser, quando você valoriza o ser, fica muito mais fácil você conseguir alcançar o ter. A gente não pode ser hipócrita em dizer que tá tudo muito bem, tudo muito bom, só ser. Eu posso dizer pra você que você sendo, você é muito mais feliz. Sendo quem você é, valorizando o seu ser e valorizando o ser do outro, você é muito mais feliz. Como eu já falei diversas vezes e repito, porque é importante você acreditar que você é capaz, você pode, porque todos nós temos valores e qualidades. É necessário a gente ter esse conhecimento do ser para conseguir alcançar a superação e saber ficar mais fácil a renúncia. E assim na vida nós precisamos lutar para sermos vencedores, sem apagar a estrela de ninguém. Faça a sua brilhar mais forte. Como que você vai fazer a sua brilhar mais forte? Mostrando as suas qualidades, exibindo as suas qualidades, valorizando as suas qualidades. Quando a gente valoriza o nosso ser, a gente com certeza fica mais fácil de valorizar o ser do outro. Sabe por quê? Porque nós vamos dar mais valor para aquela existência, para aquela pessoa. Lembre-se sempre que antes de alguém ter, ele lutou, superou e renunciou muitas coisas para chegar até lá. A importância da gente ter o comprometimento com o que começa. Quando você lê um livro e você pula um capítulo,
Fica bem complicado de você entender o capítulo seguinte, não é? Assim é a nossa vida. Se a gente pular um capítulo da nossa vida, fica bem complicado da gente manter a nossa vida estruturada na fase seguinte, no ciclo seguinte. Ela vai ficar completamente bamba, porque ela não tem o alicerce necessário para manter aquela base ali, aquela estrutura. Então é preciso saber que para superar, nós precisamos renunciar. E para renunciar, é muito mais fácil quando você escolhe coisas que você goste de fazer. Quando você faça escolhas para que alimente e para que deixe você fortalecida com o seu ser, com os seus valores, com as suas qualidades. A importância de não olhar e não se comparar com o outro. Por quê? Porque quando você se compara com o outro, você está comparando o palco do outro com o seu bastidor. Porque você sabe dos seus defeitos. O outro não exibe os defeitos dele, só as qualidades. E aí você admira o que? As qualidades. Então valorize as suas qualidades. Exponha as suas qualidades. Fale o que você faz, divulgue o que você faz e busque o que você gosta de fazer. Andréa, não tenho dinheiro. Crie uma maneira de conseguir ter dinheiro. Vocês já viram a palavra crise? Ela tem um S no meio, não tem? Se você fizer um risco nesse S, você vai tirar ela de lá. E se você fizer 2 riscos nesse S, não vai virar um cifrão? Então crie. E a gente só pode criar nos momentos difíceis, sabe por quê? Porque a solução a gente só encontra quando a gente conhece o problema. Então encontre sempre a solução no problema. Enxergue sempre o copo quase cheio. É importante você vivenciar o problema. Porque se você não vivenciar o problema, você não vai conseguir encontrar a solução. Então crie uma maneira de tornar a sua vida e o seu problema mais fácil. E resolva aquilo. Tire aquele problema da sua vida. Assim você consegue superar todos os seus problemas. Lembre-se, faça o que você gosta de fazer. Faz o exercício do Ikigai. Você vai conseguir descobrir qual é a sua razão do ser. Tudo que escolhemos fazer, precisamos pensar o que amamos fazer, o que sabemos fazer, o que sabemos fazer bem e amamos e podemos vender, o que sabemos fazer bem, amamos, podemos vender e podemos ajudar o outro. Quando a gente consegue, pensa sempre em ajudar o outro, a gente vai conseguir alcançar o sucesso, certamente. No trabalho tem algum problema com o chefe, com algum colega de trabalho, ou mesmo porque você não está mais aguentando ir para aquele trabalho, então crie uma outra atividade paralela até que você possa dispensar aquele trabalho. A gente também não pode sair chutando balde, né? O pau da barraca. A gente precisa estar preparado para conseguir alcançar a oportunidade. Porque se não estiver preparado, quando a oportunidade passar por você, ela vai embora. O outro vai embarcar no trem e você vai ficar olhando. Será que só na fé a gente consegue? Eu vou contar para você uma parábola sobre essa história. A gente precisa ter fé, mas está escrito na própria Bíblia. A gente precisa agir. Se você agir, Deus está com você. Então existe uma parábola da carroça. Eu conto isso sempre aqui quando eu fiz aquelas lives, né? 7 lives seguidas. Era um mercador e naquela época o mercador ficava cerca de 1 mês fora de casa. E aí ele precisava voltar para casa porque ele já tinha passado 30 dias, né? Tava dentro do período dele de retornar para casa, então a família já não tinha mais o que comer. E ele sabia disso, porque eles estavam esperando a chegada dele. Só que ele pegou uma chuvarada daquela época que chovia muito, né? E assim, no local onde não tinha... Era quilômetros de distância, muitos quilômetros de distância. E para melhorar, ou melhor, para piorar... É como eu sempre vejo a história pro lado positivo, né? A carroça dele atolou numa poça d'água. O que aconteceu? Outro ficaria ali sentado chorando, né? Porque não ia adiantar nada. Atolou a carroça numa poça d'água. Como é que você vai conseguir tirar uma carroça de uma poça d'água numa chuvarada gigantesca, só você e um cavalo e a carroça abarrotada de suprimentos para levar para casa? Mas ele não ficou ali parado, ele pensou, não, eu vou encontrar alguma coisa, vou procurar um graveto, vou encontrar um pedaço de pau, uma pedra, alguma coisa, vou empurrar e de repente a própria chuva com vento me ajuda, o cavalo consegue andar, eu vou fazer alguma coisa. Parado que ele não podia ficar.
Ele sabia que a família estava esperando. E ele saiu da carroça naquela chuvarada, onde não enxergava nem um palmo de distância de tanta chuva que caía. Com muito cuidado, ele saiu da carroça e começou a empurrar a carroça e orando, óbvio, né? Pedindo a Deus ajuda, pedindo ajuda a Deus, que ele ia conseguir vencer, que a família dele estava dependendo dele, que ele precisava chegar em casa. Quando ele olhou para o lado, Jesus estava empurrando a carroça junto com ele. Então é assim na vida. Não adianta você só pedir. Tome uma atitude. Supere os seus problemas. Você é capaz, você pode. Como você está enxergando essa superação? Como você está enxergando esse seu problema? Você já focou na solução ao invés de focar somente no problema? Na verdade, essa superação foi toda a família que vivenciou. Eu perdi meu pai quando eu tinha 4 anos de idade. Minha mãe tinha cerca de 33 anos, o filho mais velho tinha 16 anos. E minha mãe, para superar todo esse problema que estava vivendo, que caiu sobre a cabeça dela, ela dividiu os filhos entre os parentes, os filhos menores, né? Só ficou com os maiores, o de 16, que era meu irmão, e a de 12, que era minha irmã. E os outros, que eram todos menores, 8, 6 e 4, ela dividiu entre os parentes. Então ela renunciou o crescimento do filho, a presença dos filhos próximo a ela, em busca de uma superação. Porque no momento em que meu pai morreu, ele tinha posto todo o dinheiro da venda da casa na poupança. E minha mãe não era casada com meu pai. Ela morava com meu pai, mas não era casada. Então o dinheiro ficou retido. E naquela época ela não tinha nenhum conhecimento jurídico. E disseram a ela que só quem poderia resgatar aquele dinheiro eram as crianças quando completassem maioridade. Então por isso minha mãe se viu com uma mão na frente e outra atrás, viúva e com 5 filhos para criar. Onde o maior só tinha 16 anos. Ela renunciou naquele momento. Ela pensou e encontrou a solução para o problema. Como? Renunciando por amor aos filhos. Ela renunciou à presença dos filhos menores, que ela não poderia cuidar deles naquele momento. Dividiu os filhos entre os parentes do meu pai, que a família do meu pai materialmente tem uma situação melhor financeiramente do que a família da minha mãe. E nós ficamos morando cada um com um tio ou tia. Eu fiquei com uma tia, minha tia Laura, por 4 anos. Nós vivemos longe uns dos outros por 4 anos. E quando nós nos reencontramos, fomos morar em uma casa que minha mãe teve condições de comprar, à beira do rio, com telha Eternite, e que quando chovia nós precisávamos sair de dentro de casa. Porque a enchente levava tudo. E se nós ficássemos lá, poderia levar a casa junto com a gente para dentro do rio. E você acredita que mesmo vivendo toda essa situação, toda essa dificuldade em que às vezes pra gente comer só tinha um pão, eu era muito feliz, e eu digo pra vocês que foi a época em que eu fui mais feliz na minha vida. Foi a minha infância. Eu sou muito feliz, graças a Deus. Eu acredito que principalmente por ter sido feliz, muito feliz na minha infância. A gente não tinha, mas a gente era. A gente valorizava o ser. E foi assim que minha mãe me ensinou. Valorizar o ser. Ser quem é o maior valor que nós temos. Então, ser você, quem você é o seu maior bem. É o seu maior valor. Então, valorize o ser. E quando nós valorizamos o ser, nós também valorizamos o ser do outro. Com respeito, sem julgamentos. Porque cada um tem a sua opção e a sua história para contar. E é a sua história que faz cada um ser quem é. Exclusivo, único, singular. Quando eu falo sucesso é ser você, não é para ser você egoísta, não. É para ser você. E lembrar de valorizar e respeitar o outro também. O ser do outro. E não valorizar o ter. O ser nós levamos para a eternidade. O ser é a nossa marca no universo. O ser é o legado que deixamos aqui. O ter acaba. Vai embora. O ter você pode ter hoje e amanhã não ter mais.
Mas o ser ninguém te tira. É seu. Faz parte da sua história e é a sua marca.